Olá, boa noite, meus amigos brasileiros e brasileiras. Sou Gilson Dias. Eu combinei de fazer uma live hoje à noite, às 20 horas, para poder explicar para vocês, sobre a minha pré-candidatura, que agora não é mais pré-candidatura, agora é uma candidatura oficializada perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então não é mais uma pré-candidatura. Agora nós temos uma candidatura oficializada e protocolizada perante o Tribunal Superior Eleitoral. Gilson Dias, candidato a presidente da República Federativa do Brasil, e Arthur Leão, candidato a vice-presidente da República do Brasil. Eu estou aqui, às vezes parece que eu estou olhando para um lado, porque eu estou com 3 celulares, Então às vezes eu foco num, aí parece que o olhar diferencia para o outro, porque são 3 celulares. Tem um ligado na página da candidatura, tem o outro ligado no meu Face pessoal e o outro no Instagram. Então é por isso que às vezes aparece que eu não estou olhando para um, que eu estou olhando para o outro celular, aí dá esse problema. Mas eu vim falar sobre a oficialização. Nossa oficialização foi rápida, Eu sou o primeiro candidato oficializado a presidente da República do Brasil nas eleições de 2022. A minha chapa, eu e o Arthur Leão, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 23 do Pacto, Tratado Internacional de Direitos Humanos, combinado com o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, nós estamos fundamentados. E por que nós conseguimos protocolizar essa candidatura oficial com tanta velocidade? Era a primeira coisa que eu queria falar com vocês. Hoje nós somos candidatos oficiais. Muitas pessoas ficavam rindo quando a gente falava que ia protocolizar a candidatura. E agora, que vocês não têm chance, não vão conseguir e tal. Conseguimos protocolizar com todos os documentos necessários, plano de governo elaborado democraticamente com a participação do povo na elaboração do plano de governo. Conseguimos as certidões com uma rapidez fantástica. Por quê? Porque nem eu, nem o Arthur Leão, nós não temos passagem criminal, não temos processo criminal, e nada disso, injustiça nenhuma, em departamento nenhum de polícia, de nada disso. Então, quando a gente requereu a certidão, saiu imediatamente a certidão lá, nada consta contra Gilson Dias, nada consta contra Arthur Leão, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Polícia Federal, Polícia Civil, Justiça Eleitoral, enfim, nós somos ficha mais do que limpa, ficha transparente, nossa ficha transparente. E para vocês terem uma ideia, tem uma documentação que é exigida pelo TSE, que é a declaração de renda, de bens, O candidato ele declara os bens de acordo com o que ele quiser. Eu não fiz isso não, eu declarei os bens igual está declarado na Receita Federal, que todos os meus bens são declarados na Receita Federal de forma transparente, porque foram adquiridos de forma honesta. Eu nunca recebi 1 centavo de dinheiro sujo, de corrupção, de nada disso. Então, os meus bens que estão na declaração anual do Imposto de Renda, que é até sigilosa, eu abri para o público todo ver quais são os bens que eu possuo. E o Arthur Leão, a mesma coisa. Nós declaramos os bens que nós declaramos na Receita Federal, que é o que nós temos. Eu não tenho nada que não seja declarado na Receita Federal. Então, venho explicar isso para vocês. Conseguimos. Os outros que estão aí falando que vão ser candidatos, que até agora, o único candidato oficial do Brasil a presidente da República sou eu, Gilson Dias. O resto é pré-candidato, aí um desiste, fala que vai ser candidato, depois acaba desistindo. Tem outros que a gente não sabe nem se vai passar o registro, Porque tem gente já presa, que foi presa, tem outro que abusa do poder político,
em ano eleitoral, coisa que é proibida. Então, quer dizer, hoje nós estamos aptos, inclusive, a impugnar candidaturas fraudulentas. Como candidato oficial, eu tenho legitimidade para impugnar perante o TSE qualquer outra candidatura fraudulenta que use abuso do poder econômico ou abuso do poder político. Porque na justiça eleitoral reina o princípio da isonomia eleitoral. E os eleitores devem ter transparência sobre os candidatos e devem ser informados. Então, se tem candidato gastando milhões todos os dias com redes de televisão ou com internet, pagando fortunas aí para hackers, para um monte de conta, para poder ficar aparecendo toda hora, isso aí é abuso de poder econômico, e isso aí, inclusive, gera inelegibilidade e a pessoa tem o registro cassado. E nós estamos atentos a isso. E nós já entramos na disputa mesmo pelo desenvolvimento do Brasil. Nós queremos fazer o Brasil se transformar num país de primeiro mundo, um país desenvolvido, em que o povo seja ouvido e em que o povo participe do poder, junto conosco. Nós vamos criar o Gabinete do Povo, com representantes de todas as regiões do Brasil. Essa semana, por exemplo, eu fiz 3 lives. Eu fiz uma live na segunda-feira com um ex-morador de rua que virou escritor, Léo Mota, e hoje escreveu um livro que é um best-seller. Fiz também uma live na quarta-feira com um jovem baiano, lá da região do Sisal, da Bahia, do Agreste baiano. E na sexta-feira fiz uma live, sexta-feira foi ontem, fiz uma live com o presidente de uma associação quilombola, de uma comunidade quilombola também, uma pessoa maravilhosa, que é do povo brasileiro, que faz um trabalho esportivo com as crianças carentes da região dele e sem amparo praticamente nenhum de governo federal, de nada disso. Nós, inclusive, pegamos ideias dessas pessoas, do povo, que vão participar com o nosso governo e vamos implantar no nosso governo. Tá? Por exemplo, ontem a gente chegou à conclusão de 2 medidas que nós tomaremos com relação ao esporte. Nós vamos implantar o esporte profissionalizante nas escolas públicas, de modo que possa formar jogadores de futebol, de basquete, de vôlei, atletas, enfim, nadadores, nas próprias escolas públicas, e vamos criar ainda centenas de centros poliesportivos espalhados pelo interior do Brasil, para que as pessoas do interior, os povos indígenas, os povos quilombolas, as pessoas que moram também no interior, distante da capital, tenham acesso a esses centros esportivos de alta qualidade, para nós transformarmos o Brasil numa potência esportiva olímpica. Essa ideia partiu ontem do presidente lá da comunidade quilombola, e nós vamos acolher, como teve a ideia, segunda-feira, do morador de rua, do ex-morador de rua. Ele falou que é importante criar clínicas públicas, populares, para poder atender aos dependentes químicos, porque se nós espalharmos clínicas públicas especializadas no atendimento aos dependentes químicos, nós vamos diminuir a quantidade de moradores de ruas, principalmente esses moradores de rua que são dependentes de algum tipo de droga, enfim, dependentes químicos, que precisam de tratamento. Então, também foi uma ideia que partiu do povo, partiu lá do Léo Mota. E o empreendedor individual, na quarta-feira, um garoto que eu fiz uma live, convidei para uma live lá do Agreste Baiano, ele tem a vontade de fazer um empreendimento, criar uma loja eletrônica de reparos, por exemplo, de aparelhos celulares, aparelhos eletrônicos e tal.
Quer dizer, ele não tem assistência nenhuma, não tem nenhum fomento, não tem nenhuma, nenhum incentivo governamental para isso. Então, da live que nós tivemos com ele, ouvindo ele lá do Agreste da Bahia, tá? Um local que ninguém vai praticamente, governante nenhum, né? Federal, né? Governante nacional, nós ouvimos e acolhemos a ideia dele. Nós vamos criar no BNDES uma linha de crédito, não é pequena, uma linha grande de crédito, para que todos que queiram ser empreendedores individuais, pequenos empreendedores, tenham acesso a dinheiro público na hora para poder criar o seu negócio, porque isso aí vai gerar não só a concretização do sonho dessas pessoas, do sonho profissional delas, como elas crescendo nos seus negócios irão gerar milhões de empregos pelo Brasil. E os centros poliesportivos também gerarão milhões de empregos, porque terão que ter profissionais de todas as áreas, médico, psicólogo, professor de judô, de karatê, atleta, professor de natação, nutricionista, fonoaudiólogo, tem que ter profissionais da área da saúde, educação física, treinadores locais, enfim, isso aí vai gerar milhões de empregos. Então hoje eu estou muito feliz, tá, por ter a minha candidatura sido protocolizada como a primeira do Brasil no Tribunal Superior Eleitoral, e com todas as documentações necessárias, ficha limpa, declaração de bens, plano de governo elaborado democraticamente. Dentro do plano de governo, inclusive, nós temos um objetivo de fortalecer o poder judiciário para que a teoria de Montesquieu dos 3 poderes seja aplicada aqui no Brasil de forma fidedigna, ou seja, de forma democrática, que o Brasil passe a ser uma democracia livre de qualquer amarra histórica do passado ditatorial. E outra questão também importante é a compensação histórica. Nós faremos uma compensação histórica com os povos indígenas e com os descendentes dos escravos. Por quê? Porque os escravos, eles sofreram aqui no Brasil, eles foram espoliados, explorados, e depois, quando acabou a escravidão, simplesmente agora virou história e cada um se vira. Não é assim não. No meu governo, no nosso governo popular, não vai ser assim não. Os descendentes dos escravos terão uma compensação financeira, inclusive, uma compensação social, econômica, pelos maus tratos que os seus antepassados sofreram. E a mesma coisa nós faremos com os povos indígenas. Os povos indígenas terão também uma compensação pela invasão de suas terras, que os seus antepassados também sofreram com isso. Só na América Latina toda, 170 milhões de indígenas foram mortos pela invasão colonizadora do século XVI. Então nós não podemos esquecer a história e passar uma borracha. E agora vamos ver daqui para frente, acabou, está tudo certo. Não está tudo certo não. A população, cada cidadão desse, cada pessoa dessa tem direito à dignidade da pessoa humana. Isso é um princípio constitucional que está na Constituição Federal do Brasil. Princípio da dignidade da pessoa humana. E todas as pessoas do Brasil têm direito a esse princípio, inclusive com compensações históricas, que é uma medida inédita que nós faremos. É igual o Plano Nacional de Cestas Básicas. Nós vamos fornecer alimentação, comida, para todos os brasileiros que ganhem menos de 2 salários mínimos ou que estejam desempregados. Eles receberão cestas básicas do governo federal, de uma reserva de alimentos que nós vamos criar para essa finalidade, para que a fome seja erradicada completamente do Brasil.
não vai se falar mais em fome dentro do Brasil, que é o maior produtor do mundo de alimentos. Nós vamos transformar o Brasil numa grande potência mundial, num país exemplar, num país que vai dar gosto do brasileiro viver. O brasileiro vai voltar a ter orgulho. Na verdade, vai ter orgulho, né? Porque até hoje só tivemos governos elitistas que alijaram a população da participação política e tentam a todo momento, com o poder econômico ou com abuso do poder político, tentar afastar a população do exercício do poder político, que é um direito político que cada cidadão tem, independente se é pobre, se é índio, se é negro, se é do Nordeste, se é do Sudeste, se é do Sul, se é do Norte, do Centro-Oeste. Todo o povo brasileiro tem direito de participar do destino do Brasil. E o Brasil é a maior potência do mundo em recursos naturais. Nós temos o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. A maior quantidade de água doce no mundo está no Brasil. O Brasil tem grande quantidade de petróleo. Nós temos agora a Amazônia Azul também, que é a plataforma continental do Nordeste brasileiro, no litoral do Nordeste, que é o local marítimo que tem a maior biodiversidade marítima do planeta. Isso pouca gente fala disso, da Amazônia Azul. E nós estamos também com consciência de que a Amazônia Azul também é um patrimônio brasileiro e mundial, né? Igual a floresta amazônica. Nós vamos acabar com qualquer desmatamento, queimada, exploração de garimpo ilegal, que fica lá criando feridas na floresta amazônica. Nós vamos colocar, e aonde foi desmatada a floresta amazônica, ainda falo isso, nós vamos reflorestar. Nós vamos reflorestar toda a área que já foi desmatada, além de manter integralmente a floresta amazônica brasileira. Vamos criar uma Polícia Federal Ambiental com 20 mil agentes federais concursados, treinados para fazer uma vigilância permanente em todo o bioma brasileiro, na floresta amazônica, Mata Atlântica e Pantanal mato-grossense. Nós não vamos só criar leis, porque isso aí já tem lei de sobra no Brasil, tem que ter aplicação da lei. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que a lei brasileira seja aplicada. Se a pessoa está desmatando a Amazônia ilegalmente, vai lá, federal, ambiental, e vai prender essa pessoa em flagrante. Independente se é madeireiro, se é mafioso, se é bandido, eu não quero saber. Nós vamos colocar força lá para garantir a ordem no Brasil, das nossas riquezas, da floresta amazônica, e todo aquele criminoso que estiver explorando a floresta hoje, procure outra coisa para fazer. Porque se nós ganharmos a eleição, vai acabar essa mamata no Brasil. Nós vamos proteger a floresta, que é um patrimônio brasileiro e um patrimônio mundial, sim. É um patrimônio mundial. A floresta tem a maior biodiversidade do mundo e o Brasil é um país que ele faz parte do mundo. O Brasil não pode ser isolado do mundo. Nós temos que ter boas relações com todos os outros países que são parte da Organização das Nações Unidas, ou seja, da ONU. Então nós temos essa obrigação de ter uma boa relação com todos. Nós não podemos poluir o oceano, país nenhum pode fazer isso, entendeu? Ficar prejudicando os outros países. Um país tem que proteger todos, e todos têm que proteger um. Assim que que funciona. E no nosso governo popular e democrático, de acordo com a Constituição, eu sempre falo uma frase, né, que eu vou encerrar aqui agora a live, dizendo para aqueles que estavam rindo de mim, rindo da minha chapa, hoje estão chorando, porque nossa chapa está lá oficializada como a primeira candidatura a presidente do Brasil nas eleições de 2022. Gilson Dias e Arthur Leão. Gilson Dias, presidente, e Arthur Leão, vice-presidente, dois
fichas limpas, transparentes, sem passado político corrupto, sem ligação com ninguém dessa oligarquia partidária que fica espoliando o brasileiro, espoliando o Brasil, que não tem responsabilidade social. Nós temos responsabilidade social. Então eu termino aqui a live com essa frase, que é a frase da campanha. Eu já tenho número, tá? Eu já tenho número eleitoral da candidatura à presidência da República. Eu só não vou revelar aqui, como outros já estão revelando antes, porque é proibido pela lei eleitoral. A campanha eleitoral com pedido de voto, com número, com essas coisas, é só a partir de 16 de agosto. E eu respeito a lei, respeito o ordenamento jurídico. Por essa razão, eu não vou informar para vocês qual é o número da nossa candidatura, mas o número já existe. Eu já sei o número e o vice-presidente também já sabe o número. E o TSE também já sabe o número. Mas, em razão do respeito eleitoral à legislação, nós não vamos, não vou informar o número antes da data correta, que é 16 de agosto. Agora, 16 de agosto a 2 de outubro, nós vamos informar o número como nunca. E nós vamos com tudo para democratizar esse país e para unificar o Brasil. O Brasil não pode ficar nessa disputa antagonista, polarizada, um querendo matar o outro, como já aconteceu concretamente no Paraná. Um fanático foi lá e matou o fanático do outro grupo, aí que deu tiro no fanático. Quer dizer, isso aí, esse tipo de fanatismo, isso aí não leva a nada, isso aí não leva a crescimento. Se tem, por exemplo, uma sociedade, eu vou dar um exemplo sim, uma sociedade, dois sócios, um é inimigo do outro, a sociedade não vai para frente. É igual o Brasil, os dois que ficam aí abusando do poder, aí um é inimigo do outro, quer dizer, um vai querer prejudicar o outro, eles não estão preocupados com o Brasil. O povo brasileiro, eles nem falam nada, não falam de projeto, não falam nada disso. É só um atacar o outro com xingamento, com um monte de baixo nível, né? Pessoas baixo nível, né? Que não tem formação nem escolar, nem educacional, nem em casa, não tem berço, gente sem berço, porque berço não é só para rico, não. Tem pessoa lá do interior que é muito mais alto nível do que esses pré-candidatos aí, que eu não sei nem se vão ser candidatos mesmo, porque pela quantidade de falcatrua que fazem aí, talvez o TSE nem aceite a candidatura deles, né? E nós estamos de olho e prontos para impugnar qualquer candidatura abusiva aqui no Brasil. E nós temos já legitimidade para isso. Por quê? Porque eu sou candidato oficial a presidente da República, primeiro do Brasil, nas eleições de 2022. Então, a ideia, a minha candidatura é avulsa, sem partido político. Eu não tenho compromisso com esses oligarcas partidários, com esses donos de partidos, não tenho compromisso com esses corruptos. O meu compromisso, eu volto a falar, povos indígenas, descendentes de escravos, moradores de ruas, trabalhadores de todos os ramos, trabalhadores das forças de segurança, policiais, militares, enfim, todos os servidores públicos, professores, profissionais da saúde, foram heróis durante a pandemia. Essas pessoas eu tenho compromisso. Agora, compromisso com ladrão de verba pública, com oligarca partidário, com deputado não sei da onde, com senador, eu não tenho compromisso com esse tipo de gente. Esse tipo de gente eu não quero perto da nossa candidatura. Eu prefiro que eles vão lá para o lado deles. Eu quero conosco o povo brasileiro, porque quando o morador de rua bater na porta do Planalto, será recebido. Inclusive a guarda presidencial, que será formada no nosso governo, parte da guarda presidencial será formada por guerreiros de povos indígenas, para valorizar os povos indígenas e nativos do Brasil. Então, essa é uma proposta também que nós vamos fazer para valorizar o povo nativo do Brasil, de compensação também histórica. A guarda presidencial, uma parte dela será composta por guerreiros de diversas etnias indígenas brasileiras.
Bom, então eu vou encerrando aqui e com essa frase que eu falei e que eu volto a repetir, que nós precisamos, né, pacificar o país, mas também reverter as desigualdades históricas, ou seja, colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento. E a frase que eu falo é a seguinte: o menor hoje no Brasil vai ser o maior no nosso eventual governo. E o maior hoje no Brasil vai ser o menor no nosso eventual governo. Porque nós vamos fazer justiça social, nós vamos defender a dignidade humana de todos os brasileiros. Então, uma boa noite a todos, tudo de bom e muito obrigado por terem assistido essa live. Vários comentários, são tantas pessoas que eu não consigo nem falar o nome de todo mundo, né? Mas muito obrigado. Eu estou vendo aqui, ó, Fernando Antônio Rodrigues, Célia Maria, Marise Pacheco, Wagner Rabelo, o Arthur Leão, nosso vice, está assistindo também, muito obrigado aí. Ficha limpa, né? Vai ajudar muito a desenvolver o Brasil. Então é isso, uma boa noite a todos, José Eduardo, e tem vários outros, né? O doutor Arthur Leão, nosso vice, até falou aqui a questão da presidência da FUNAI. O presidente da FUNAI no nosso governo vai ser alguém representante dos povos indígenas, ou seja, vai ser uma pessoa indígena. Nós não vamos colocar pessoas que não conheçam as etnias indígenas para ser presidente da FUNAI, tá? Isso é um grande erro. É a mesma coisa, por exemplo, segurança pública. Tem que ser pessoa que entenda de segurança pública. Por exemplo, saúde, Ministério da Saúde. Não vai ter, eu não vou colocar um policial para ser ministro da Saúde. Eu vou colocar o quê? Um médico, ou uma pessoa da área de saúde, uma pessoa que tenha condição, né, de administrar bem a saúde do Brasil e que conheça a saúde de primeiro mundo, né? Nós queremos transformar a saúde brasileira em primeiro mundo. Então, cada um com a sua função, né? Isso aí é educação. Tem que ser um profissional da educação. Não pode ser, eu vou colocar um engenheiro para ser ministro da educação. Não. Engenheiro tem que ser ministro de algum ministério relativo a obras, entendeu? Ao desenvolvimento, vamos dizer, das construções, que serão muitas no nosso governo, né? De rodovias, etc., ferrovias. Agora, por exemplo, temos que respeitar a educação, tem que ser gente que entenda de educação. Saúde, gente que entenda de saúde. É só fazer um governo simples, normal, que a gente desenvolve o Brasil rapidamente com a participação do povo. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, um ótimo final de semana, e eu estou muito feliz sendo hoje o primeiro candidato oficialmente protocolizado perante o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro para as eleições de 2022. Forte abraço e tudo de bom!